tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 6 de agosto de 2011, sábado. O verbete é o de número 2015. Tem 5 páginas, 56 logias e 11 máximas. O tema é autoridade feminina cosmoética. Está dentro da especialidade ginossomatologia. Quem redigiu foi a nossa professora Simone, que está ali firme, assessorada, né, por outra grande dama, e vai enfrentar aqui o clube da Luluzinha. Tá certo? Definição. A autoridade feminina cosmoética é a credibilidade meritória da consciência mulher conquistada pelo estilo de liderança aglutinadora, resultante das intermitentes vivências ao longo da série X, com predomínio da condição ginossomática de temperamento pacífico, força presencial sadia e teática explícita, servindo de exemplo interassistencial às demais consciências. O holopensene feminino atrator. A respeitabilidade advinda da força ginossomática produtiva. Os movimentos pela autonomia da mulher. A autossuperação contra as futilidades femininas. O alto esforço na busca do equilíbrio entre feminilidade, liderança e intelectualidade. A maior propensão à atenção dividida devido às múltiplas tarefas. O desenvolvimento das múltiplas inteligências. A complexidade parafisiológica do ginossoma. O ginomacrosoma. A representatividade feminina multidimensional nas ações parapolíticas visando o melhor para todos. Eu li apenas um pedaço aqui do que tem na fatologia e parafatologia. Agora, na divisão da argumentologia, nós temos a taxologia, com 10 categorias relevantes no universo da autoridade feminina cosmoética. E ainda tem na remissologia dos 15 itens, nós destacamos amor doador, consciência atratora, força presencial, mater pensene predominante e strong profile. A frase enfática, a autoridade feminina cosmoética revela a trajetória da consciência pacífica e max fraterna, mega focada no melhor para todos, transcendendo a época, o gênero, a idade e a fisiologia. Você admite a possibilidade da influência positiva da autoridade feminina cosmoética nos dias atuais? Você é ou conhece exemplo de consciência apresentando esse trafor? Quais as repercussões disso em você? A bibliografia tem 9 fontes bibliográficas. Agora, questionamento. No coroa chakra, sinto uma forte exteriorização de energia no formato de coroa. Por favor, pode me explicar? Isso é apenas a movimentação de energia, não tem maior significado. O processo é você anotar tudo que acontece e ver o que você faz com isso. Uma das coisas que o coroa chakra faz é fazer a pessoa entrar na descoincidência e se projetar. Olha isso aí até que ponto que influencia você. E olha a relação do coroa chakra com o fronto chakra. Isso aí também é importante. Outro, estou para começar o curso de psicologia. Estarei com tempo vago por 2 semanas, que será quando irá começar o curso. Qual a melhor maneira de usar esse tempo de forma construtiva, de forma que não caia em dispersão, pensamentos e comportamentos subcerebrais? Sempre tenho necessidade de estar raciocinando e pesquisando e não estar em sala de aula, e acaba me levando a pensar em problemas do passado por não estar ocupando a cabeça com atividade na rotina. Olha, aproveita para você ler os livros de psicologia, para você entrar já sabendo alguma coisa, sempre vai ajudar você mais lá dentro. Isso é muito importante. Dá uma
cosmovisão da sua biblioteca em matéria de psicologia. Outra coisa, o que você vai fazer na psicologia? Precisa de ver qual escola que você vai seguir. Isso é importante já começar a pensar. Outro, poderia explicar os prós e contras da teosofia? Olha, a teosofia, ela teve uma vantagem, que ela começou a trazer para o Ocidente os processos do orientalismo. Mas houve um erro muito forte nisso, que a Blavatsky eliminou os processos de parapsiquismo lá dentro. Então o negócio ficou dentro de uma base muito teórica e morreu por aí. Não cresceu, não se faz muita pesquisa no assunto, porque não tem parapsiquismo. O que é pior, ela, Blavatsky, tinha parapsiquismo e sabia disso e admitia, mas cortou para todo mundo. Ela não queria criar problema, queria fazer uma filosofia da teosofia. Ficou por isso. Outro, o que é consciente de encefalização? Que é o que é? E qual a sua relação com o mental soma? Olha, o problema é o seguinte, o consciente de encefalização diz respeito ao processo da proporção entre o encéfalo, a cabeça, o cérebro da pessoa, e o percentual do corpo humano. Qual é o percentual que aquilo corresponde? Então, por exemplo, o nosso cérebro é maior em relação com o corpo. O golfinho, por exemplo, tem um bom cérebro, mas o corpo dele é muito maior. Esse quociente, então, de encefalização é isso. Encéfalo é a cabeça, o cérebro. É o motor do processo do corpo. Então, quanto maior esse quociente, melhor para a consciência em matéria de evolução. Outro, gostaria de saber sobre a vida de Saint-Germain e as ressoas do profeta Samuel, Merlin, Cristóvão Colombo. O que o senhor tem a dizer sobre os livros de Saint-Germain, ditados por Guy Ballard, Mistérios Desvelados, a Presença Mágica do Eu Sou, Livro do Ouro de Saint-Germain? Olha, isso tudo está superado. É muita coisa tipo seita que eles criaram, tem muita fantasia nisso, feita pela imaginação da turma. Esquece esse processo e vamos em frente, estudando as coisas com mais critério crítico e de um ponto de vista mais técnico. É o melhor que a gente poderia fazer. Quais recomendações para conseguir expandir as energias? Olha, começar com o estado vibracional e depois dominar o resto. Por exemplo, arco voltaico, max, omega, euforização, TENEPS e por aí vai. Esse é um caminho. Agora, seria bom você ver a enciclopédia da Conscienciologia, tudo que diz respeito a EC, energia consciencial. Agora, para a nossa eminente verbetógrafa. Está aqui a verbetógrafa. Apesar de todos os esforços pela emancipação feminina e igualdade com o sexo masculino ao longo de décadas, as mulheres, grupo crescente em várias profissões, continuam ganhando bem menos que os homens, por seu mundo com socins machistas. Como melhorar esse fato, mesmo existindo hoje a respeitabilidade advinda da força ginossomática produtiva, que é a primeira linha da fatologia? Isso é aquele doutor que sempre escreve lá de Curitiba para cá. Ele é muito sério. Olá, boa tarde a todos. Eu trago aqui uma ideia interessante aqui da revista Você S.A., que está bem dentro disso que a tertuliana perguntou. Saiu assim um tema que é Elas são melhores gerentes. E foi feita uma pesquisa, um estudo, né, de mulheres que são CEOs, que são presidentes de empresa. E foram entrevistadas pela consultoria Way Group, né, 10 líderes no Brasil, para descrever as características que elas têm em comum. E, por outro lado, está vendo as características que 10 líderes masculinos, né, homens, também teriam. E, de acordo com os estudos, né, o homem ele é mais competitivo e menos agregador. Já a mulher é mais colaborativa e consegue engajar as pessoas. Aí a pesquisadora comenta aqui, né, a mulher não precisa ser a última a dar opinião, mas quer participar de todo o processo, até a tomada de decisão.
E segundo dados da Global Entrepreneurship Monitor, as mulheres já representam 51% dos empreendedores brasileiros. Esse é dados de 2010, de dezembro, tá? Sendo 20% delas jovens com idade entre 25 e 30 anos. Quer dizer, nós estamos sendo mandados pelas mulheres. Nós mais estamos, uma vez, pois não é só um processo maternal, agora é um processo profissional, né, professor? Mudou. Esse e político, né? Agora, o interessante aqui desse dado, né, é assim, ó, de acordo com os dados da Endeavor, né, a organização não governamental que dá suporte a empreendedores, elas não só estão à frente dos negócios, como também estão fazendo dinheiro e criando ambientes de trabalho mais sadios. Vocês logo reclamaram do político. A maternidade também é política. A política está em todas, isso é bobagem. A vida é política, isso aí não tem novidade. Né? A vida é política. A novidade toda é o processo, vamos dizer, empresarial, etc., tal, de liderança. Agora, professor, eu vejo assim que algumas pessoas ainda estão com essa visão, né, mais antiga, né, que mas apesar da luta estão mudando, e tal, a mudança maior que a mulher, aqui uma das maiores que ela tem que fazer é na maternidade, a maternologia, já está. A maternagem já não está sendo tão considerada assim. Está diminuindo. Você Tanto você vê nos grandes centros, as pessoas não casam, o povo né? Contra. Já tem um movimento. Já isso já é uma bênção, já é uma grande coisa para sair do bicho. E a questão do alto valor, uma coisa que eu vejo bem séria é a consciência, né? A personalidade que veio no corpo de mulher, ter esse alto valor. Se valorizar enquanto consciência. E com essa ferramenta que porta. Aí, né, lá, pegar uma visão intrafísica. Estou ganhando menos que um homem. Isso eu sinto muito, mas a culpa é sua, né? Porque se você mostra o teu valor, você mostra o teu trabalho, você convence daquilo, você mostra o resultado, você consegue ganhar mais. Gente, eu queria fazer um comunicado. O Colégio Invisível da Extraterrestriologia está parabenizando toda a equipe. Eles já têm 47 pesquisadores inscritos no Brasil, na Inglaterra, Portugal e no México. Agora, esses pesquisadores agora já estão fazendo perante a Unicim o protocolo de pré-IC. E a especialidade dessa nova pré-IC será a cosmo-interassistenciologia. É uma especialidade. Agora, eles convidam você, intermissivista, a fazer parte desse trabalho proexológico grupal, o primeiro do planeta Terra. Quem quiser, é só escrever cosmointerassiologia@gmail.com. cosmointerassistenciologia@gmail.com. É bom a gente participar, que tem muito assunto interessante com essa turma da Cosmo Interassistenciologia. E eu queria aqui agradecer um amigo meu, que a gente está esperando ele vir aqui qualquer hora, que é o Jorge Roberto Torrezinho. Eu quero dizer para você que eu recebi aquela montanha de frutas in natura, de alto nível de Valinhos, sabe? Veio uma caixa, deve ter vindo por carreta para mim, e lá dentro 2 tipos de fruta que eu não vou falar para vocês, porque senão vai dar água na boca de vocês, e eu não quero prejudicar o seu gastro, né? Uma certa maternagem, né? Entende? Um homem materno. Estamos aí, né? Fazendo alguma ajuda, não é isso? Gente, então eu entrego agora a Simone para vocês. Eu acho que aqui devia ter mais mulheres hoje, hein? Porque é um dia do clube da Luluzinha aqui, entre nós. Pode falar, ó, um homem vai falar em primeiro lugar. Vamos lá. Nessa vida é um homem, né? Boa tarde, Simone. Olá, que tal? Você viu a voz grave, masculina. Este é um amigo de muitas. A gente se encontrou mais de uma vez. Sim. Bom, justamente estou lendo aqui na Fatologia que você fala das mulheres cuidadoras, mulheres educadoras, e indo dentro da linha das mulheres nos postos de liderança, eu gostaria de saber tua opinião a respeito das mulheres
justamente na liderança política, como já aconteceu na Inglaterra, como está acontecendo na Alemanha, no Chile, na Argentina e no Brasil. Oswaldo. Tá, minha opinião com relação ao quê? A postura delas? Ou o que exatamente que você... Eu vejo que você não colocou dentro da fatologia. Eu gostaria de saber por que também. Então, eu coloquei, na verdade, alguns exemplos, quer ver, de nomes de mulheres, que depois eu percebi que algumas delas são políticas. Está no Feminologia. Uhum. Aí, para não ser redundante, eu acabei não citando ali. Mas você que acha... Mas se fizer gosto, né, a gente coloca, não tem problema. Não, mas eu simplesmente gostaria da tua opinião a respeito de essa situação de várias mulheres já conduzindo justamente uma questão muito importante como é a política de várias nações importantes, né? Sim, é que antigamente, se fosse pensar, era mais difícil em termos assim, a mulher sempre ficava... aquela coisa, né, da frase popular, né? Atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Agora tem o caso das rainhas, né, e tudo. Agora nós temos mais a questão da própria comunicação, né, televisiva e tudo. Não é muito recente, né, muito novo, como estava o Lógico comentando aqui. Então as mulheres, elas sempre tiveram indo, vindo, tem nomes marcantes, tem outros não, mas a grande diferença que eu vejo é a forma, né? A forma da liderança feminina, que ela tem mais a coisa do acolhimento, da preocupação com o outro. Aí, claro que você precisa ver a questão das épocas, né? Hoje isso é mais acentuado. Antigamente era mais na questão da espada mesmo, né? E vamos cortar algumas cabeças. Mas eu vejo assim, o que marca assim, não é recente, não é uma coisa nova. A mulher está aparecendo agora. Não está. Ela já exato. Então lembre-se das rainhas, né? Hoje não temos rainhas, só algumas de enfeite, né? Mas mesmo assim tem influência. Oi, Simone, aqui é Milena. Eu queria que tu explicasse um pouco a questão da tributologia, especialmente ali quando você coloca o emprego dos aportes multiexistenciais à neoidentidade proexológica feminina. Uhum. E também, na fatologia, no último item, você coloca as nuances da programação existencial da consciência portadora de ginossoma, que você explicasse também quais seriam essas nuances que você identifica da diferença, né, numa proexis ginossomática e numa proexis androssomática. Ok. Então, vamos lá. Na tributologia, né? Predomínio das percepções extrasensoriais, notadamente de autodiscernimento. Quanto ao emprego dos aportes multiexistenciais. Então, vamos pensar assim, em termos de aportes multiexistenciais. Eu correlacionei assim muito com a questão não só daquilo que você recebe, né, entre aspas, né, ou escolhe da tua ferramenta para se manifestar aqui, que no caso seria essa neoidentidade, ou seja, um ginossoma, no caso, né? Isso é um aporte, a própria ferramenta é um aporte, todas as outras vidas, experiências, vivências que você teve enquanto com essa ferramenta, isso também vai gravando na tua holomemória essas experiências enquanto mulher, né? E as coisas que se passam, as experiências que se tem, que são diferentes, né? Tanto não só por causa da ferramenta, mas devido também ao espírito do tempo, né? A época que você viveu, a cultura que ali estava, conforme o local que você nasceu. Então, tudo isso influencia. Na mulher influencia mais porque, de modo geral, né, na história da humanidade, teve-se uma repressão maior, né? Então, isso também fica gravado. Então, assim, o saber lidar com isso, o ter esse autodiscernimento, ter a autoparapercepção de que isso é uma somatória e que você
né, vem vindo com esses aprendizados. Você pode tanto, por exemplo, aliar os aprendizados, né? Se eu era homem, depois vim como mulher, né? O ferramenta, né? Não é o ser, mas é o estar, né? Eu estou como mulher, eu estava como homem. E você vai somando e você vai, pelo menos na minha ideia, né? Na minha filosofia, você vai conseguindo fazer um equilíbrio melhor na vivência de qualquer ferramenta daí. Então, eu imagino que lá para frente, né, enquanto um desperto, uma desperta, um serenão, uma serenona, o equilíbrio é muito maior devido a essas vários tipos de experiência com essas ferramentas, que você vai burilando. Agora, imagina você ter autodiscernimento quanto ao emprego disso tudo, né, desses aportes multiexistenciais todos, né? Agora, seria bom você falar sobre a sabedoria secreta da mulher. Está na página 17, terceira linha. Eu quero saber perguntar isso. Que eu sou burro, não sei nada disso, queria saber o que é que se passa. Sei. A sabedoria secreta da mulher. Eu vou fingir, então, que eu acredito que você não sabe. Deixa eu só fechar, não sei se ficou claro, inclusive as nuances, né, da programação existencial da consciência portadora de ginossoma. Só para complementar, né, para depois eu falo da questão dos segredos aí. Então, as nuances da programação existencial da consciência portadora de ginossoma, vamos pensar juntos o seguinte. Quais as maiores diferenças que vocês percebem de uma consciência estando mulher, né? Fora a questão, assim, claro, hormonal, de forma do corpo, tudo, mas em termos assim, o que isso reflete, o que isso repercute no próprio temperamento da pessoa, né? Da personalidade que está aportando, né, essa nova ferramenta, ou não, né, não tão nova assim, porque às vezes tem consciências que vêm várias vezes seguidas aí, enquanto mulher, né, usando essa ferramenta. Então, vamos pensar o seguinte, essas nuances têm relação, ao meu ver, com um aprendizado de burilamento de personalidade, de temperamento, até pelo contexto da própria maternidade, o quanto que você aprende a ser solidário, a ser fraterno, a própria questão do acolhimento, do senso de humanidade. Então, esses traços, eles já vêm com o contexto da maternagem. Então, pensa, se você em outras vidas passou por essa experiência, e que com certeza nós passamos, né? Porque era muito difícil você não conseguir não ter filhos, né, enquanto mulher. E isso tudo foi burilando. Então, a hora que você decide, por exemplo, se você vem agora e você não tem esses filhos, não precisa ter esses filhos, não é nesse teu momento evolutivo, não é o teu caso, né? Se fosse, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas vamos pensar em não sendo o caso. O que ficou de aprendizado desse burilamento de temperamento, de personalidade, devido a essa vivência enquanto mulher? Então, é isso que eu digo, que são as nuances, porque você vindo com essa ferramenta e com esse burilamento do temperamento, mais voltado por uma questão de fraternidade, solidariedade, a diferença desse tipo de nuance na própria Proexis, na minha opinião, ela é bem singular, né? Porque, imagina, você enquanto, sei lá, estou pensando num contexto assim, você está lá num hospital, numa função de liderança, mas você também já tem isso inato. E o que isso vai repercutir naquele ambiente de saúde, com o teu temperamento feminino, com a tua estilo de liderança feminina e com tudo aquilo que você aprendeu? Você faz um contraponto disso com uma outra pessoa que veio mais, né, uma ferramenta masculina e com esses traços mais de competição. Ele dá bastante diferença. A gente vê isso na prática. Então, a coisa da implantação desse senso de humanidade, dessas ações mais acolhedoras, assim, pelo menos com a experiência que eu tenho, eu vejo que é mais desse burilamento com o ginossoma. Cadê? A sabedoria secreta da mulher. E aí, mulheres?
que vocês acham? Não fala? Fala ou não fala? É segredo, né? Diz que segredo a gente só guarda com a gente, né? Não pode compartilhar. O que você acha? Tem que dar a conhecer uma outra esse ainda aí, logo em seguida tem lá, para-identidade feminina. Aonde? Desculpa. O resgate da para-identidade Onde feminina. que tá? Está na parafatologia, a 5ª linha. 5ª linha. Ah, muito bem. Uhum. O resgate, né? O resgate da paridentidade feminina. Ai, esse é O um que caso... significa isso aí para você? Para mim é assim. Eu comecei a pensar nessa questão, porque eu começando a fazer, quando eu fiz lá com o Loche, né, a questão dos atendimentos, né, na quarta-feira, né, sobre PROEX, identificação de PROEX, né, e tal. E aí a gente faz um levantamento autobiográfico, né, desde o momento que você nasceu, as coisas que você lembra e vai colocando. E eu me lembro, né, que eu era bem criança, assim, 3, 4 anos, e eu era bastante acanhada, muito mesmo. E eu percebi assim, que eu gostava das pessoas, gostava de tudo, mas eu dava um valor maior para quem veio como homem. Porque eu pensava assim, não, mas o homem, ele tem mais liberdade, ele tem mais condição de ir e vir, e fluir, pensar e falar e tudo. Que história, mas que história é essa? E agora, né? Agora, você acha que isso mostra que você foi homem recentemente? Não, imagina. Não, é uma pergunta. É uma pergunta. Imagina. E aí, assim, essa ideia ficou essa ideia até a pré-adolescência. E eu tinha muito mais amigos homens do que mulheres. Porque tinha uma questão cultural da questão da intelectualidade, que mulher não era muito boa assim para pensar, né? Era mais ligada às futilidades. E eu não quero isso para mim, não quero ficar ligado a esse grupo aí que, né, o pessoal fica falando que é... Mas claro que isso depois foi, né, melhorando, fui compreendendo a situação. Não é bem assim. Você não chegou a jogar futebol, não, né? Não. Então tá bom. Mas eu acho que eu fiz uma coisa pior, eu montei um grupo secreto de investigação. Não, isso aí é bacana. Eu acho um pouco pior, eu preferia ter jogado futebol. Aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Mais sério. Tem aquela série do espião, que a gente não pode esquecer nunca. Pois sabe quem, né? Então esse resgate... Mata Hari. Mata Hari, né? Então, assim, tem o resgate dessa paridentidade feminina, aconteceu comigo, né? Eu passei por esse sentimento, essa experiência, né? Depois que eu comecei a vivenciar projeções, né, mais lúcidas, né? E eu vi que era sério. Esse é o caminho, a questão. gente tem que passar por essas condições para ficar livre dessas condições. Exato, exatamente. Simone. Mas aí eu entendi isso, que precisava vivenciar, aprender, burilar tudo, né? Para daí a gente uma hora não precisa mais, né? Não preciso mais me preocupar com isso, né? Exato. Simone, aqui. Quem? Parabéns pela escolha do tema, bem interessante. Agora eu queria te perguntar, em relação aí à tua experiência, você já trouxe para nós o senso de maternagem, o acolhimento, questão da doação, do fraternismo, de integrar melhor os grupos, facilitar as intercomunicações, aí, tudo isso você trouxe para nós. Algum ponto específico, algum atributo específico que você acha que realmente era necessário desenvolver neste corpo feminino, além desses aspectos que você trouxe, que te chamou mais atenção, que realmente precisava de um corpo feminino, que valia a pena, que tinha que ser focado, desenvolvido? Eu penso na questão do não controle, Tá. Que é uma coisa assim, né? O pessoal que veio nessa vida aí com o Androssoma pode falar melhor, mas a coisa do controle, né? De querer ter o controle de tudo, é a coisa do comando, né? Do estilo comando-controle. Já no corpo feminino, isso não funciona muito, não, né? Então, no sentido assim de você não querer controlar os outros, né? Tem mais empatia. Empatia pelas coisas, pelos seres, por tudo, né? Por você mesmo. Ampliar a coisa da autoaceitação, da heteroaceitação,
de tudo que é diferente. Então, esse desenvolvimento da empatia, para mim, é bem importante, em tudo. É aí que ocorrem assistências maiores, interassistências, a compreensão da maxifraternidade, tudo começa por aí. Joia. E eu queria também te fazer uma segunda pergunta aqui na página 19, na tua listagem taxológica, taxologia, o item número 6. Como você... Da hiperacuidade, né? Isso. Mental somatologia, a hiperacuidade feminina. Isso. Como foi esse desenvolvimento na sua experiência pessoal da hiperacuidade feminina? É que a mulher, assim, culturalmente tudo acontece ao mesmo tempo, né? Você faz várias coisas, a coisa o multifacetado, as multitarefas, e com isso, para você não gerar, né? Depois você começa a trabalhar com energia, né? Começa a ter outras experiências relacionadas mais para a percepção mesmo. Precisa ficar mais atento a tudo, 50 vezes mais, porque você pode gerar acidentes não só para você, né? Então, o desenvolvimento da hiperacuidade, ela está aliada, eu coloquei em mental somatologia, mas ela está aliada diretamente também ao processo energético, né? De você trabalhar a racionalidade, trabalhar para a percepção, trabalhar a atenção, né? Melhorar a tua atenção dividida para com você mesmo, as tuas próprias, ela é intraconsciencial e é extraconsciencial. Ao mesmo tempo que você presta atenção em tudo de você, né, em termos de pensar, né, pensamento, sentimento, energia, o que está acontecendo, como é que é, e ao mesmo tempo você atento às coisas ao teu entorno, à volta, né? Aquilo que você vê, né, intrafisicamente, aquilo que você percebe extrafisicamente. Agora, não estou dizendo assim, entendo tudo disso, sei fazer isso. Não é isso que eu digo. É suado, né? Precisa trabalhar bastante em cima e para não dispersar, né? Como tem aquela coisa das várias tarefas, precisa botar o foco, mas ao mesmo tempo que você botou o foco, você saber o que está acontecendo em torno. Tem muita consciência envolvida, né? Principalmente quando você trabalha com questão da liderança, da aglutinação, a questão das energias muito abertas, né? Então precisa ficar atento a tudo, aonde pode uma coisa, onde não pode, em que lugar que você pode entrar e sorrir, em que lugar que você não pode fazer isso. Então todos esses detalhes, para a mulher principalmente, é bem importante. Simone, na página 19, na taxologia, queria que você comentasse 2 itens ali, o número 2 e o número 10. O 2 no sentido assim, que a gente sabe que tem muita mulher que tem o laringochakra bem desenvolvido, né? Então, como que ela... Excede, né? Para ela tornar isso uma forma mais sadia, uma coisa mais evolutiva. E depois, queria saber como é que é esse 10 aqui. Tá. Em comunicologia, predisposição, né? Sadia do laringochakra. Necessariamente, no início, não é muito sadia, né? A não ser que a pessoa já usou muito isso e conseguiu equilibrar. Mas vamos pensar o seguinte. Eu vou falar assim das coisas que eu observo enquanto conscienciômetra na sala de aula e da própria autoconscienciometria, tá? Às vezes que eu, enquanto Simone, né, não soube usar o laringochakra, foi devido ao processo de ansiedade, né? Então, tudo onde entrava aspectos específicos relacionados com temas que para mim eram complicados, eu tinha mais dificuldade, o nível de ansiedade era tanto que eu pensava uma coisa e falava outra, entendeu? Não, mas não é isso, o que é isso? Então,
essa coisa assim de você saber dominar, né? Não só o contexto do laringo em si, do chakra, Agora, aí mas eu tem relação com o taxipsiquismo. cardio-chakra, né? Aí é o taxipsiquismo que você não sabia dominar. Não sabia mesmo. Né? Não sabia. É o taxipsiquismo. Taquipsiquismo, contexto de muita Taxipsiquismo energia. tem muita relação com o laringo chakra. Tem, né? É a comunicação. É. Agora Porque passa, você vai. é taque. Eu sou taque. Mas agora você está um pouco mais... Estou mais assentada. educadinho, etc. Mas olha, dá trabalho, hein? Dá trabalho. Uhum. E é bem interessante isso aí. Mas é muito trabalho assim de autopercepção, sabe, Luiz? De você perceber. Não, mas quando que eu não consigo, né, segurar? Por que ocorreu isso? Que tipo de emoção que estava dominada, né? Que dominou? Ou não, saber lidar com o taquipsiquismo. Tudo tem que saber lidar. Olha, existe aquele caso da mulher comigo. A mulher chegou, eu examinei tudo, ela falou assim, mas me observa, veja tudo que tem. Não, eu estou observando que os lóbulos das suas orelhas estão um pouco compridos. Você usava brincos maiores do que esse que você está usando, porque ela estava com um brinquinho que quase sumia. Eu falei assim, não, Valdo, é que puxaram demais a minha orelha. Você está entendendo, né? Então o processo é esse, às vezes tem que aprender, né? São as puxadas de orelha. Dominar, né? Dominar. Agora ela chegou, estava com os lobos cá embaixo. Entendeu? Eu pensei, não, isso pode ser algum, né? Não era. Era puxão de orelha mesmo que ela recebeu durante o período da infância e adolescência. O povo lá gostava disso. Você sabe que estica, né? Porque tudo do corpo, Era tudo. se você faz reprisa, repete as condições, tudo pode aumentar mesmo. Condicionar, né? É o Condicionar caso de alguma forma. O lábio do índio, entende? Que aumenta, coloca lá o batoque. É a mesma coisa. Agora, as questões de trabalho com a própria voz, né? Por exemplo, o pessoal que trabalha com teatro, isso ajuda muito também, né? Nesse domínio laringo-chacral, não só da forma, mas a tendência da mulher, uma parte boa, mas ao mesmo tempo é negativa para ela, é o problema da forma mesmo, que ela dá mais valor para isso. É obrigada a dar. Então, isso aí é um problema. Por isso que muitas ficam superficiais. Agora, com o tempo, melhora. Né? Com as experiências melhoram. Né? E antes tem que melhorar, antes da menopausa. Não dá para fazer, adiantar a menopausa e fazer direito, né? É uma saída. Vamos lá, né? A outra é 10, né? Somatologia, TPM dominada. Então, culturalmente, o maior problema disso, das mulheres, né? É a tal da TPM, que inclusive os homens reclamam também, né? Tem supervalorizam aí a questão da instabilidade hormonal, né? Eu diria assim que nós temos uma Ferrari na mão. Os homens também estão na menopausa. Ficar grávida quando elas ficam. Então é um processo de solidariedade esquisita. Né? Mas sabe que tem homem que fica grávido mesmo, né? Não, você sabe, tem gente que recebe todo tipo de hipnose, né? Tem. É submissa ao processo de sugestão. Processo de energia, né? Se Engole você fala o outro. com ele, não, você é um ornitorrinco, na mesma hora ele muda. Ele aceita, né? Diz que a mulher é craque nisso, né? Esse é um dos segredos, professor. Como é que se me fala? Heterossugestão, que chama isso. Autossugestão. Simone, parabéns pelo verbete aqui, Céu. Eu queria perguntar sobre na fatologia, na quinta linha para sexta, gostaria que você explanasse um pouquinho mais o autoesforço na busca do equilíbrio entre feminilidade, liderança e intelectualidade. Certo. Aqui é assim, Céu, o que acontece? Quando a mulher ela está, né, em alguma função de liderança, exerce, tanto aqui na própria CCCI ou em outros locais, a tendência que eu tenho visto é a mulher ela se
transcrever de homem, né? Então ela chega até a se vestir como homem, né? Então o tal do terninho, né? O terninho nada mais é que o terno, né? Só que tentam afeminar o negócio, mas não dá muito certo. Então é como se a consciência que veio, né, com o corpo de mulher, é como se isso não tivesse um valor. É como se a mulher ela só servisse para outras coisas e não para aquilo que é o mais sério. Então é um desafio, né, para a pessoa que entende, né, essa situação, que ao mesmo tempo, não, você pode ser mulher, você pode estar num corpo feminino e ter liderança, e ter intelectualidade, porque uma coisa não inviabiliza a outra. E isso que, às vezes, a gente coloca uma auto-hipnose e acredita nessa auto-hipnose, achando que a mulher não pensa, que não é uma boa autora, que não é uma, né, enfim, a gente vai criando esquemas aí. Isso não é só cultural, mas nós vamos interiorizando isso e você passa a acreditar. Às vezes veio da tua paragenética, não sei, né, o que a pessoa passou em termos de história pessoal, mas eu mesma eu passei por isso, sabe? Eu fazendo um levantamento assim de tudo que eu fiz, né, na minha vida em termos de tarefas, atividades, voluntariado, no próprio trabalho. Eu não havia, sinceramente, me dado conta dos papéis que eu estava exercendo, né, desde de tenra idade aí. E só me dei conta quando eu coloquei isso no papel, vi, de modo materializado, né, escrito, percebi os papéis sociais que eu estava representando, que eram importantes, os resultados que isso gerou, e eu me dei conta que eu não me dava um alto valor nesse sentido. Em termos assim, eu não me dava conta e não me dava alto valor em termos da própria liderança que eu exercia, né, como trafor mesmo, como traço. Eu imaginava que fosse outra coisa, menos isso. E aí eu falei, não, eu preciso colocar isso, esse alto esforço mesmo na busca do equilíbrio, de você equilibrar, não, você pode ser feminina sim, você sendo feminina, você não vai perder nenhum tipo de autoridade, é só você saber lidar com isso. Não é uma sedução espúria, né, nada nesse sentido, é uma sedução cosmoética, educativa e tarística. A mulher ela pode se arrumar, sim, você não precisa anular, né, não precisa se vestir de homem ou não se maquiar, ou não botar um brinco, ou não se vestir enquanto mulher, não precisa se masculinizar para você ser cosmoético, para você fazer aquilo que você precisa fazer. E para isso a gente precisa ter muita autoconfiança, e a autoconfiança você adquire com os resultados. Poderia expandir em Interaciologia, página 17, quarta linha, a interação, concessão cosmoética da mulher, desassedialidade, dando exemplo de tal concessão? É uma mulher que está perguntando. Uma mulher, né? É aprender. Aqui, né? Concessão cosmoética. Eu coloquei bem firmado aí para não ser permissividade, né? Porque é exatamente isso que eu estava falando aqui, né? De você estar mulher, ser feminina, exercer essa, né, autoridade, a liderança, mas não ser permissiva. Então, distinguir bem essas coisas, né, de permissividade e de concessões. A concessão, ela é cosmoética, ela é tarística, você está ali para auxiliar de alguma forma ou para aprender algo. A permissividade já não. É quando você quebra o teu próprio CPC, teu Código Pessoal de Cosmoética. Você não se deu o devido valor. E aí você é permissivo. Aí entra várias inseguranças que a pessoa vai ter que investigar aí nela, né? Fazer autoconscienciometria. Para ver Betógrafo. As mulheres, na maioria dos casos, vivem uma montanha russa emocional, com altos e baixos advindo do ciclo menstrual pessoal. Isso é do homem. Poderia detalhar-nos melhor o ato de saber lidar com as alterações hormonais específicas do corpo da fêmea
primeira linha da fatologia, página 17, e poderia explicar o último item da fatologia, página 17, as nuances da programação existencial? Das nuances eu já comentei, né? Já. Deve ter... Agora, falta aí as alterações hormonais. Das alterações hormonais, quando eu comecei a trabalhar mais com energia, né, tanto o processo, não tanto, no meu caso, não tanto a exteriorização, porque isso para mim já é mais fácil. Então, para mim, teria que ser a circulação fechada mesmo e o estado vibracional. Muito trabalho nessa região também da cabeça, na região aqui lombar. Então, quando eu comecei a trabalhar mais com energia, eu me senti mais equilibrada. E tem o contexto químico também. Eu sou um caso que eu preciso tomar antiandrogênico. Então, eu preciso tomar isso, né, para eu também ficar bem, né, que é um tipo específico de anticoncepcional e que ele, nossa, eu sou outra mulher. Então, melhora muito mesmo. Então, cada caso vai ter que ver lá, né? Tem que ver com a sua ginecologista, com a sua médica para ver. Tá, no meu caso, com a minha fisiologia, o que no meu caso eu preciso, além do trabalho com energia, para ver se não é uma questão do próprio tipo de anticoncepcional que está tomando errado. É você bem definida, né? Né? E a gente evidencia isso pelo seu cinto de boxer. Olha lá, olha o tamanho. Colorido. Agora aqui, ó, tem outra. A verbetógrafa. Na parafatologia, página 17, quarta linha, instalação do campo bioenergético pela mulher e a compreensão do paradireito pela mulher, que é o final da quinta linha. Ambos têm bastante conexão. Diria assim que diretamente conectados. Vocês já... presta atenção assim, já que nós somos pesquisadores, né, do aqui agora já multidimensional. Querendo ou não. Querendo ou não, eu percebi assim, nas dinâmicas parapsíquicas aqui no CAEC, quando havia alguma mulher, né, instalando o campo enquanto responsável ali, eu percebia que o campo era diferente. E diferente como? Mas nesse sentido de envolver rapidamente todo mundo e acolher. E aí eu sempre depois o professor Valdo começou a trazer a questão do trinômio da interassistencialidade. E para mim isso é marcante no contexto feminino, da instalação de campo. Fora devido à maternagem. Muito tempo. Exatamente. Eu penso isso também, que é devido a esse aprendizado com a maternagem. E nós aprendemos também, com essa ferramenta, a, inclusive, ser mais amigas, né? Amigas da própria mulher. Né? Não, então, assim, e acabar com as coisas secundárias da mulher. Ficar só com as coisas boas. Só ficar com as coisas boas, isso mesmo. Agora, e a compreensão do paradireito pela mulher? Ela perguntou isso também, no final da quinta linha. Na minha visão, assim, eu pensei na questão do paradireito por estar diretamente vinculado. Quando você se fala em paradireito, pelo menos do que eu vivencio, do que eu entendo até agora, você saber compreender a mentalidade das consciências. E além de você compreender, você estar aberto a esses vários tipos de mentalidade, inclusive aproximando conceitos de você mesmo. Às vezes não é você aproximar do conceito do outro, mas é o contrário, né? Esse estar aberto, ser mais aberto, universalista para as coisas, saber receber. E a mulher, devido à maternagem, né, ao tipo de campo que instala, na minha opinião, aí fica vinculado a isso. A questão assim de você não é que você propicie, mas assim fica mais aberto para que as coisas ocorram, né? Ao encontro dos fóruns aí de direitos para todas as consciências, né? Como se você você ajuda na liberdade das consciências. Tem agora um aqui de homem. Mulher muitas vezes nova e muito bonita e gosta somente de homem feio e mais velho. É a procura da semelhança com o pai ou o quê?
Esse é o tá revoltado. bravo porque ele não conseguiu Agora, nada. posso fazer uma... Não conseguiu nada. Eu não vou falar o nome dele. Mas... Professor, acho que eu posso Tá fazer na uma cara. pergunta cretina, será para ele? Posso fazer uma pergunta cretina para Não, ele? pode, aqui você sabe. A pergunta cretina é a seguinte: você, enquanto homem, portando o androssoma, se olhando cara a cara no espelho e no para-espelho, você se acha uma consciência bonita ou feia? Agora, ó, eu não posso falar nada nisso aí, porque eu sou mais velho que a minha mulher, e a minha mulher não é de esconder. Eu não sei se isso aí se refere à minha pessoa. Olha, aí é aquele negócio, eu virar para ela e falar assim, ó, I'm sorry, sinto muito. I'm sorry, sinto muito. Isso é um problema sexual seu, né? Outra coisa, em nome do Temer, eu também ratifico o que eu acabei de dizer, né? O Temer, que é o vice-presidente. Hoje esse negócio está muito assim, né? É o clube do Temer. Mas sabe que isso é bastante interessante. A gente tem que chamá-lo, eu vou dar umas lições para ele entrar por favor, professor. Eu dou encaminhamento. Por favor. Por favor. Como se comportar? Mas é um processo de paraetologia. Problema de comportamento. Agora, escuta, ainda tem mais uma aqui. É a terceira pergunta do doutor lá de Curitiba, que escreve todo dia 3, 4, 5 vezes. A verbetógrafa. Mesmo com as mulheres em cargos importantes, independentes financeiramente, desenvoltas e cultas, vejo que muitas mulheres ainda se vestem todas iguais. Quando em grupo, todas com sapato parecido, todas usando lenço, ou vão em turma ao toalete. Esse fato ocorre por insegurança feminina ou por traço cultural herdado. Um dos sonhos de todos os homens é saber o que fazem. Se vestindo igual, né? E andando, não concorda. Eu acho que o Loche não tem saído muito. Juntos. Vamos falar. Mas, não, tá bom, então a gente aí já não sei se é homem, é outra aqui, coisa. Eu acho que o problema sério é foi só pra mexer. aquele meu de Tóquio, no Japão. Eu chego lá, né, então, eles me convidam, gente da alta society de Tóquio, aquele negócio que eu estava fazendo um curso, o mais sério lá, de medicina, aquela coisa toda, tudo doutores, e mais doutores e doutoras de todo jeito. Então, eles levam, porque eu sou do Brasil, então eles iam levar para a boate que estava na moda. A boate chamava Copacabana. Então nós entramos na boate. Lá pelas tantas, eu falei assim, não, eu preciso de ver como é que é essa boate, eu quis sair. Então dei uma desculpa, queria o banheiro. Eu falei assim, não, o banheiro está ali. Eu fui entrar, então tinha lá homens. Agora você entrava lá dentro, era o mesmo da mulher. Só as portas que eram diferentes. Lá dentro era tudo igual. Entendeu como é que é? Então... a vida é assim, tem disso. Não, e tem os banhos unissex, aquela coisa toda. Sim. Existe tudo isso. Mas sabe que tem um ponto interessante que eu lembrei agora, com relação a vestimenta e o quanto que isso influencia na cabeça das pessoas. Por que eu estou falando isso? Mas eu estava ajudando num evento aqui na CCCI e vieram duas mulheres incomodadas o porquê, o porquê que eu estava usando sapatilha. E se eu não me incomodava com isso, porque eu era muito baixa, né? E como eu tinha que falar com os epicons e tudo, como que eu me sentia... Você tinha que falar que você ia subir na mesa. Enfim, mas eu achei interessante a gente pensar nisso, né? Do quanto a gente tem distorções na nossa cabeça. Mas o processo aí é o complexo, né? Complexo de inferioridade. Sim, mas aí não era meu o complexo. Cria um recalque, é muita mulher que tem isso. Mas é interessantíssimo. Assim. É o processo cultural. Eu achei bacana assim, tem que entender. Delas estarem preocupadas comigo, entende? Sim, mas de eu me sentir, de eu estar inferior. Aqui, é o regimento, é o clube. Pois é. Entendeu como é que Mas aí, sabe o que eu fiz? Eu falei, não, mas eu estou bem assim, vocês estão bem assim?
o que eu ia Você devia ter falado responder? com ela, não, eu vou subir e vou falar de cima de uma cadeira. Não tem problema. Devia ter falado Não, sabe bem que claro. eu falei assim, não, sabe o que é, gente? É um processo de nanotecnologia. Para não assustar, eu vim assim. É coisa microscópica. Aí eu não assusto, as pessoas se aproximam. Não tem Escuta, problema nenhum. João, você não estava querendo falar aí há uns 15 minutos, o que houve? Pode falar agora. Ele viu tanta mulher falando que depois não quis entrar na história. Pode Ficou falar. quieto, né? Eu queria ver se Simone falava aqui na página 17, na 17. Principiologia, do primeiro princípio. Comentar um pouco. Principiologia. Certo. O princípio da liderança afetiva e interassistencial. Tá, isso, João, foi que eu percebi, que eu trabalhei assim com várias mulheres, né, em termos assim de liderança, coaching, com a própria escola de líderes, né, e o que a gente via? Porque daí eu conseguia comparar os estilos, as formas, e quando eu pensei, né, nesse sinergismo, é o quê? De você, no princípio, né, da liderança afetiva e interassistencial, existem homens também, né, consciências que vieram no Androsoma, que também têm esse traço. E eu penso que foi desenvolvido também com o uso da ferramenta, né, ginossomática. Mas você vê mais em mulheres. O que é a liderança afetiva? É aquela liderança que ela aglutina e ela é de fato preocupada com as pessoas, né? Ela é solidária e preocupada, no sentido assim, puxa, ela olha para a pessoa e ela é muito boa de semiologia, de parasemiologia, de empatia. Ela percebe, nossa, mas fulano está diferente. E ela chega preocupada realmente, de fato. Ela se aproxima com afeto. Inclusive, eu já passei situações de feedback com mulheres líderes, né, que eu admiro, né, e elas chegaram dando feedbacks bem duros para mim, mas com uma afetividade sincera, real, que só esse tipo, essa forma já transforma, já te ajuda na autorreciclagem e na transformação pessoal. Só dessa forma de abordar, dessa forma de liderar, porque o ser líder não é mandar, não é o controlar, mas é o saber tirar das pessoas e chamar aquelas pessoas que têm aqueles talentos e ajudar aqueles talentos a se aparecerem e colocar a pessoa certa no lugar certo, com bastante afetividade, né? Porque a gente veio aqui para aprender, né? Aprender um com os outros. E eu vejo que é uma forma de liderança que ela é mais interassistencial do que as outras. Posso até estar errado, mas por enquanto o que eu percebo é isso, que você se utilizar dessa afetividade sadia para ajudar, para fazer a autoassistência e a hétero, assim, o resultado é muito mais rápido, pelo que eu tenho percebido. Simone, Osvaldo novamente aqui no ar. Oi, Osvaldo. Na página 17, na tecnologia, você poderia ampliar o conceito da primeira das técnicas a técnicas dos reprocessamentos energéticos e emocionais na otimização da liderança feminina? Quais são os aspectos mais importantes que você acha que, em geral, as mulheres deveriam tratar? Aqui, Osvaldo, reprocessar, né? Existem emoções que aí cada pessoa precisa identificar qual que é aquela emoção que te trava, né? A emoção que te domina. No caso aqui do contexto da mulher, geralmente, o que eu tenho visto nas próprias aulas ali de conscienciometria, que estão vinculados à questão da falta do alto valor, e daí tem uma emoção, lógico, por trás disso, e das repressões, né? Mas aí cada caso daí teria que identificar exatamente aquela emoção que a pessoa tem ali. Para você conseguir, porque claro, você estando numa condição de liderança, principalmente, vamos pensar no nosso caso, né, da liderança proexológica, essa emoção, a hora que você está numa ação e que vem essa emoção, ela vai te travar de alguma maneira.
Então, você vai ficar em subnível, vai achar que não pode, que não é bem assim, e vai acabar ou acomodando, enfim, cada um usa um mecanismo, né, para se dar a desculpa, né, de não seguir adiante. Mas é devido a essas emoções que travam aí. Só pensando nessa emoção não resolve, né? Você pensar, você estudar ajuda muito a compreender, mas ainda não é uma ação materializada. E trabalhar com energia nesse sentido para ajudar nas ações, ao meu ver, é fundamental. Então, assim, trabalhar com o estado vibracional, trabalhar com as energias, principalmente na região da cabeça, arco voltaico, a gente tem percebido que ajuda muito, a não só a pessoa, porque ela já está compreendendo, ela identificou, fez o autodiagnóstico, identificou qual que é a emoção que trava. Como é que ela vai reprocessar isso? Tem que ressignificar, tem que compreender, né? Para reprocessar precisa compreender. Mas aí ela precisa agir, mudar as atitudes dela, as ações, e com isso fazer o trabalho sério com energias, para poder mudar não só uma sinapse, mas uma parasinapse. Senão a coisa ela não vai, né, ao meu ver. Não adianta a pessoa só ficar pensando naquilo e não fazer nada energeticamente e materializar a coisa. Olha, uma coisa que eu acho que você devia dar valor, e você que fala nisso, sobre o CEO, é o seguinte: uma mulher que chega a ser executiva, CEO, em New York, mostra que ela dominou completamente o processo da TPM. Sim. Isso aí liquida com ação. Liquida, né? Eu já falei isso em curso meu. É verdade. Contra fato não há. É, porque ela se mantém, ela consegue. Como é que ela consegue? E a pressão é alta. TPM. Então, o povo que fala sobre TPM, isso é coisa secundária. Né? Senão, mulher nenhuma chegaria a ser CEO. Sim. E eu vejo assim, eu mesma com o trabalho de energia, com esse equilíbrio químico, hormonal, o quanto que aquilo não me incomodou mais, acabou para mim. Eu não tenho oscilação, nunca tive, né, oscilação de ânimo, né? O estado vibracional, a mulher pode compensar demais os processos, todo o processo de sistemas, órgãos e hormônios. Tudo, né? Oi, Simone. Na página 17, que atrás, em sinergismologia, o último sinergismo ali, o sinergismo ginomacrosoma, ginomacrossomática energética e central extrafísica de energia. Dá para você expandir e explicar para nós? Sim. Esse sinergismo, assim, eu não tive experiência com isso, tá? Só para deixar claro. Então, o pessoal já começa a mistificar, né? Mas, assim, eu comecei a pensar mesmo, aprofundar, né, a questão, e pensei, puxa vida, como que seria um ginomacrossoma energético? Vamos pensar numa amparadora, né, que é forte na questão energética, de reurbanização e tudo. A conexão com a central extrafísica de energia, na hora dessa reurbanização, da interassistência, as repercussões disso, porque ela já Tem mais uma coisa que você esqueceu. O que eu esqueci? É a hora que a amparadora extrafísica tem visual de mulher, porque teve a última vida como mulher. Eu já vi esse caso, então... Pois é. Mas está aqui, professor, eu coloquei. Se o macrossoma da mulher, ele tem aquele processo que trabalha com soma, por exemplo, turgor. Então, é a mulher de carnadura dura. Sim. E ela tem ectoplasmia. Ela geralmente tem uma amparadora extrafísica dentro da mesma linha e sai de baixo. São das tais que quebram tudo quanto é porta. Sabe como é que é? Entra em qualquer lugar. Não, qualquer lugar, porque ela tem força demais, ela pega naquilo, quebra tudo, se não tiver cuidado. Agora, eu conheci várias na minha vida. Eu lembrei disso que o senhor colocou em algumas tertúlias. Agora, e até coloquei aqui a amparadora. Aqui, a porta. Começa por ali. Quando vê, já quebra. Fica na mão dela. Entendi. É a força mesmo, né? Agora, geralmente, essas mulheres trabalham mais em matéria de assistência e elas têm uma empatia maior devido ao processo estar todos em cima daquilo. Então, ela tem facilidade para mexer também com outras mulheres. Por exemplo, assistir outras mulheres, elas têm mais força. Que aí juntou
as variáveis se juntaram para fazer uma confluência de potencialização, entendeu? Macrossoma, ela feminina, tem uma amparadora feminina, tem o processo da ectoplasmia, você está entendendo? Sim. E o processo da exteriorização de energia. Isso é muita coisa. Agora, se esse macrossoma mexe com o problema do turgor, você está entendendo que as mulheres podem ter uma carnadura flácida, mole, ou uma carnadura dura, consistente. O turgor consistente que entra com o processo de macrossoma, esse sai de baixo. Agora, a tendência dessa mulher é fazer muito exercício, que ela precisa, mas não quer dizer que ela vai ficar macha ou máscula, nada disso. É mais para condicionar, para manter... Outra coisa, ela também não vai querer ser musculosa, ter ombros largos, ou cuidar de natação, não é isso, não. Eu já vi várias... Eu comecei a raciocinar isso desde o meu curso de ginásio, e vi as moças, que de vez em quando eles faziam consulta a mim sobre os processos extrafísicos com problema feminino, estudar plástica e os processos no Japão, em Hollywood, nas Filipinas, na China, tudo eu vi casos igual a esse. Eu já chegava com as minhas questões, que eu já tinha consultado em outros lugares, entende? Ia direto aos finalmente, aquilo que interessava. Então eu vi muito disso. Agora, o melhor da história é isso, é a hora de abrir a porta. Eu perguntava para a mulher, você, do jeito que você está aí, alguma maçaneta já ficou na sua mão? Eu falei assim, como é que você sabe? Você está entendendo? É muito interessante o processo aí como é que chama atenção o problema somático dentro do processo energético. Entende?